Todo dia eu recebo a mesma pergunta. Thiago, a Finclass, ela vale a pena de verdade? E nos próximos 10 minutos eu vou responder isso do jeito mais honesto que eu consigo. Eu vou abrir a plataforma na sua frente, eu vou te mostrar o que tem dentro e eu vou te dizer o quanto custa. Eu vou te contar por que eu criei ela e muitas outras coisas também. Se você quer a verdade, sem enrolação sobre a Finclass 2026, vem comigo e não esquece de deixar o seu like e se inscrever, que o canal da Finclass tem um conteúdo excelente mesmo para quem não quer assinar. O Brasil tem hoje 6,45 milhões de contas de investidores na bolsa. Que parece muito, né? Mas tem uma pegadinha aí. Como muita gente tem cadastro em mais de uma corretora, o número real de pessoas únicas é de mais ou menos 5 milhões. Ou seja, menos de 2,5% da população brasileira investe na bolsa. E olha o que é ainda mais grave. Dessas milhões de contas, só 1,6 milhão faz pelo menos uma operação por mês. Ou seja, a maioria abre a conta na corretora e congela, né? Fica olhando. E a diferença fica mais gritante quando você compara com os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, 45% de tudo que uma família tem investido está em ações. Não é porque o brasileiro é menos inteligente, não é porque ele ganha menos. E também não é falta de informação. Nunca teve tanta informação gratuita como agora. É porque o brasileiro trava, deixa para depois, acha que não é tão importante e por que será que tudo isso acontece? A pessoa chega em casa cansada do trabalho, ela abre o YouTube e digita como investir em 2026. E aparece um monte de vídeo. Aparece o meu, o do Bruno Perini, o Gustavo Cerbasi, de outros 10 canais. E cada um falando uma coisa um pouco diferente. Aí ela vai ver renda fixa na terça, ações na quarta, fundo imobiliário no sábado, cripto no domingo. Cada dia é um assunto novo. Cada semana uma melhor oportunidade da década. E depois de 3 meses, ela ainda não comprou nada. Isso se chama paralisia por análise. É igual aquela pessoa que fica 40 minutos escolhendo filme no Netflix e no final dorme antes de assistir. Só que aqui, o que trava não é uma noite, é a vida financeira inteira. O problema não é a informação, ela tá toda lá e de graça. O problema é que ela está desorganizada, está sem ordem, sem plano de estudo, sem prioridade. É como tentar montar um móvel sem um manual, olhando 10 vídeos diferentes no YouTube. Cada um mostrando um jeito. Você até termina, mas você vai levar o triplo do tempo e vai sobrar, parafuso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que vale um ano da sua vida travado? Se você tem 30, 40, 50 anos, cada ano parado é uma parcela gigante do seu tempo perdido para fazer uma coisa que a gente resolveu de outro jeito. E foi justamente por isso que eu criei a Finclass. Não para ser mais um curso de investimentos, porque o mercado já tem muito curso, eu já dei muitos cursos na minha vida. Eu criei a Finclass para resolver o problema real. O brasileiro tem acesso à informação, mas ele não tem acesso a método. Ela funciona em 3 pilares, basicamente. Eu vou explicar cada um. O primeiro pilar são as carteiras recomendadas. Eu estou aqui com a plataforma aberta e quando você assina, você loga e você entra, vai ter um botão lá em cima chamado carteiras. Você clica e depois você clica de novo em editar carteira. Depois você informa quanto você tem para investir e pode ser literalmente qualquer valor, desde 100 até 50 mil. E você também precisa informar o seu objetivo, porque dentro da Finclass tem 2 carteiras, a de renda e a de valorização. Basicamente, a carteira de valorização é para quem está pensando em aplicar o patrimônio para crescimento, focando no longo prazo. A de renda é para quem já está perto da aposentadoria, pensando na renda passiva e nos dividendos. E assim que você escolher, vai aparecer sua carteira montada instantaneamente, em segundos. Com os ativos exatos, quanto dinheiro você tem que colocar em cada um deles e o preço teto de compra para cada um. Caso algum ativo não esteja mais valendo a pena, você vai receber uma notificação te avisando para vender e caso alguma nova oportunidade surja, você também recebe uma notificação te avisando para comprar. E eu vou dar 2 exemplos. A Prio 3 foi recomendada recentemente pela Finclass e já subiu mais de 30% desde a recomendação. Quem investiu nessa ação transformou R$1.000 em 1.300. Um outro exemplo, uma recomendação recente também, de 2025, a BB Seguridade, que já subiu 23%. E esses são só 2 exemplos, mas tem muito mais, de muito mais mesmo dentro da carteira. Tem CDB, que paga 107% do CDI, tem fundo imobiliário que paga 10% de dividendo, tem fundo internacional que investe no mundo todo e essas carteiras elas são montadas por alguns dos melhores analistas do Brasil. A gente contratou um analista para cada classe de ativos da Arca individualmente. E os caras são muito bons, eles ficam o dia inteiro só pensando em como eles podem fazer a carteira ficar melhor e fazer você ganhar mais dinheiro. Bom, indo para o segundo pilar, na Finclass tem aula de tudo. São mais de 700 aulas com os melhores professores do mundo. É o Paulo Guedes,
ex-ministro da Economia, é a Cristina Junqueira, cofundadora do Nubank, é o Gustavo Cerbasi, Bruno Perini, Morgan Housel, autor do A Psicologia Financeira, que é um dos livros mais premiados da última década. E olha só, tem aula até com Howard Marks, o mesmo Howard Marks de quem o Warren Buffett já disse: quando eu vejo os memorandos do Howard Marks na minha caixa de entrada, só a primeira coisa que eu abro para ler. E claro, tem aulas minhas, como vocês podem ver aqui. Se você pesquisar o meu nome, você vai achar minha aula de diversificação, o do Mil Milhão completo e também os meus Finbooks. Mas o mais importante é, você não precisa escolher qual assistir sozinho e nem precisa ficar rodando a plataforma procurando algo legal. Quando você assina e entra pela primeira vez, a plataforma ela te faz um questionário e ela monta um plano de estudo personalizado para o seu nível. Você vai saber exatamente qual aula assistir primeiro e qual assistir por último, tipo uma faculdade mesmo. E o nosso terceiro pilar, ele é o FinClub, que é a maior comunidade de investidores do Brasil, com lives diárias, todos os dias de segunda a sexta, com um analista diferente em cada dia, respondendo as dúvidas ao vivo. Renda fixa, ações, fundo imobiliário, internacional, cripto. E se você tem uma dúvida sobre uma ação, ou sobre uma decisão do Banco Central, ou sobre o que fazer diante de uma notícia, você não vai estar sozinho. Você vai entrar na comunidade e você vai perguntar. Os moderadores respondem em menos de 2 horas. E tem até um boato que rola pelos corredores de que já tiveram 2 pessoas, inclusive, que se conheceram no FinClub e começaram a namorar. Então, é uma plataforma realmente muito engajada e tem gente postando, interagindo o tempo todo. É tipo um Instagram, só que melhor, porque é uma rede social só com quem quer mudar de vida, investir, aprender, fazer networking e muitas outras coisas. E olha, eu sei que tudo isso pode parecer só promessa, então eu quero agora abrir alguns números. Um estudo mostrou que a carteira de valorização da Finclass acumulou 464,5% de rentabilidade desde 2014. A carteira de renda hoje está pagando um dividend yield de 9,62% nos últimos 12 meses. Pra você ter uma ideia, se você tem 500 mil aplicados nela, você recebe mais ou menos 4 mil por mês em dividendos, pingando na sua conta, sem precisar vender nada. Isso também sem contar a valorização da carteira. E não são números que eu estou inventando. A gente publica um relatório mensal com o desempenho de todas as carteiras. Se rendeu, tá lá. Se caiu, tá lá também. É transparência total. E aí tem as 3 dúvidas mais frequentes que eu sempre recebo. A primeira delas é: Thiago, e se eu não tiver tempo? Você não precisa assistir todas as aulas para ter resultado. Basta você abrir a carteira recomendada, seguir os ativos indicados e você já tem uma estratégia profissional montada. As aulas você vai assistir no seu ritmo, em lições curtas de 10 a 15 minutos, quando der. E a segunda pergunta é: e se eu quiser cancelar? E aqui eu vou ser transparente. A assinatura é anual e ela renova automaticamente, porque a gente não quer que você perca o acesso à carteira no meio de um trimestre. Mas, se você não quiser renovar, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp da central de ajuda e o cancelamento vai ser feito, sem burocracia. Inclusive, se você quiser só testar, você pode até cancelar em 7 dias. E a terceira dúvida é: vou aguentar acompanhar tudo isso sozinho? E bom, você não vai acompanhar tudo isso sozinho. É para isso que existem as lives diárias, os moderadores da comunidade e os analistas de plantão. Você não fica em nenhum momento sem alguém para te ajudar. E agora, a gente chegou na parte mais importante talvez para você agora, que é o quanto custa. E antes de eu te dizer o valor, deixa eu contextualizar. Se você fosse contratar uma casa de análise para ter alguma coisa parecida, recomendação de ações, fundos imobiliários, renda fixa, internacional, cripto, você ia pagar tranquilamente mais de 3 mil por ano. E nas grandes casas, se você somar todas as carteiras separadamente, o valor vai passar de 5 mil por ano. Isso sem contar as aulas, sem contar a comunidade, sem contar as lives com analistas. Na Finclass, tudo isso vem em uma única assinatura. E você não paga extra por small cap, não paga extra por micro cap, não paga extra por renda fixa. É uma única assinatura com tudo dentro. E já que você assistiu o vídeo até agora, eu vou inclusive deixar um cupom disponível para você. O cupom é Thiago com H 30. Thiago 30. Então você pode assinar a Finclass hoje por R$ 55,93 por mês no plano anual, com 30% de desconto. Isso daqui vai dar menos de R$ 2,00 por dia, menos que um café. E dentro dessa assinatura, você vai receber tudo que eu já te mostrei. Acesso às 2 carteiras recomendadas, valorização em renda, atualizadas todo mês, acesso a aulas com os melhores professores do Brasil e do mundo, relatórios mensais de performance, plano de estudo personalizado ao seu nível. E essa condição, com esse desconto, não vai existir para sempre. É só esse mês. Se você está assistindo esse vídeo, pode ser que ela já tenha acabado, inclusive. Então, se você quer garantir os R$ 55,93 por mês com 30% de desconto, clica no link aqui embaixo na descrição. Ou então,
escaneia o QR Code que está aparecendo na sua tela agora. E não esquece de usar o cupom Thiago30. E se você ainda está em dúvida, deixa eu te dar o último empurrão. Você tem 7 dias de garantia total. Você assina hoje, entra na plataforma, explora as carteiras, assiste às aulas, entra na comunidade e participa das lives. Se em qualquer momento, nesses 7 dias, você achar que não é para você, você pode pedir o reembolso, simples assim, sem risco para você. E aí você tem então 2 opções agora. Você pode fechar esse vídeo, voltar para o YouTube, continuar assistindo vídeos aleatórios sobre investimento e daqui a um ano estar no mesmo lugar que você está hoje, sem ter dado o primeiro passo, sem ter uma carteira montada, sem ter uma estratégia. Ou você pode clicar no link agora, aproveitar os 30% de desconto e daqui a um ano olhar para trás e agradecer pelo primeiro passo que você deu hoje. E olha, ninguém tem bola de cristal. Eu não posso te prometer o rendimento exato que você vai ter. O mercado sobe, o mercado cai e ninguém sabe o que vem por aí. Mas uma coisa a história mostra. Quem tem método, ganha de quem não tem método. Todo santo ano. A decisão é sua. Ninguém vai tomar ela por você. Mas se você quer que 26 seja diferente, ele precisa começar diferente. Turma, vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima e tchau.